O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, agradeçamos ao Senhor por nos ter dado a graça de crer. Se nós nos reunimos todos os dias aqui nesta Basílica Santuário e numerosos neste horário principalmente, é porque nós acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos em Deus, acreditamos na intercessão da Virgem Maria. Por isso, a fé é aquilo que nos congrega, é a fé que nos faz estar na casa de Deus, é a fé que nos faz caminhar sempre com confiança e nos dá esperança e nos dá força para continuarmos a nossa caminhada como discípulos missionários de Jesus Cristo. Em alguns lugares, principalmente na Europa, que enviou tantos missionários para as nossas terras, hoje vemos com tristeza como a fé cada vez mais se esvazia, as igrejas estão vazias. E isso significa que as pessoas, na medida em que progridem economicamente, se esquecem de Deus. Por isso que Jesus disse que não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Nós temos que procurar colocar a fé em primeiro lugar na nossa vida, porque se nós não temos a fé, nós não temos esperança, e quem perdeu a esperança já perdeu quase tudo na vida. Pois bem, esta fé que nós celebramos, nós a recebemos dos apóstolos. Jesus diz: bem-aventurados aqueles, felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. Ele diz para Tomé: pois nós acreditamos sem termos visto Jesus fisicamente, mas nós acreditamos pelo testemunho dos apóstolos, aquilo que eles nos transmitiram, e nós acreditamos, portanto, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho que hoje a liturgia nos propõe na festa de São Tomé fala de uma das aparições de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Jesus apareceu diversas vezes a diversos dos seus discípulos.
E não foi fácil para eles acreditarem na ressurreição de Jesus, depois daquela experiência, diríamos, tão traumática da sua crucificação e da sua morte. Jesus tinha aparecido aos discípulos quando eles estavam reunidos, e Tomé não estava com eles. Quando Tomé volta, os discípulos, a comunidade diz para ele: nós vimos o Senhor esteve conosco. E Tomé então diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Eu quero ver para eu acreditar. Será que realmente ele ressuscitou? Será que aquele que nós vimos lá pregado na cruz, ser maltratado, flagelado e morto, será que realmente ele está vivo? É difícil acreditar. Tomé não estava com a comunidade. Por isso, depois de 8 dias, Jesus aparece novamente, se apresenta no meio da comunidade, e Tomé está presente. Então Jesus os saúda e chama Tomé: vem aqui, Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas tem fé. E Tomé, diante de Jesus ressuscitado, constatando as chagas do crucificado, ele faz a sua profissão de fé em Jesus: meu Senhor e meu Deus. Podemos dizer que a profissão de fé mais profunda que nós encontramos no Novo Testamento. Tomé se prostra diante de Jesus e o chama de meu Senhor e meu Deus. Jesus é o Senhor, não só é o Senhor, mas é Deus. O apóstolo João diz que ele escreveu o Evangelho para que nós acreditemos, através dos fatos narrados, que Jesus é o Filho de Deus, e acreditando nele, nós tenhamos a salvação. Por isso João coloca no seu Evangelho esta proclamação de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. A proclamação de fé de Tomé é a proclamação de todos os seus discípulos, os discípulos de todos os tempos, aqueles que estavam presentes na aparição de Jesus e aqueles que viriam depois. Deveriam fazer essa profissão de fé, como nós fazemos, como nós acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus, aquele que se entregou por nós na cruz, por nós sofreu, por nós ressuscitou, aquele que continua presente em nosso meio, na Eucaristia que nós celebramos, aquele que continua presente na sua igreja, cada vez que nós nos reunimos como povo de Deus para celebrarmos a Eucaristia. E nós proclamamos a fé em Jesus Cristo como comunidade, como povo de Deus. Nós somos chamados a acreditar em Jesus, e o somos individualmente, mas é necessário que nós proclamemos a nossa fé, celebremos a nossa fé como comunidade. Nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade que crê, de uma comunidade que celebra. Nós não podemos ser cristãos católicos que professam a sua fé somente individualmente. Às vezes temos a tentação de separar a fé pessoal da fé da igreja. Não podemos de maneira alguma. Nós temos que professar a nossa fé na igreja como povo de Deus, que crê, como povo que celebra. Por isso nós devemos estar sempre inseridos na comunidade daqueles que creem em Jesus como o Filho de Deus. Bem-aventurados somos nós
que recebemos a fé que os apóstolos nos transmitiram. Bem-aventurados somos nós que temos a possibilidade de nos reunirmos sempre para celebrarmos a nossa fé, para celebrarmos a Eucaristia. E é necessário que nós cresçamos sempre mais como comunidade, como povo de Deus, na nossa fé. E, sobretudo, que nós possamos dar testemunho dessa fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Procuremos, portanto, queridos irmãos e irmãs, sermos discípulos missionários, como povo de Deus, inseridos dentro da igreja, enviados pela igreja, e não como pessoas independentes. Temos a nossa liberdade, mas temos a nossa fé, e a nossa fé nos insere, portanto, na família de Deus, como nos disse o apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus, vocês estão integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal, concidadãos dos santos da família de Deus. Prossigamos, portanto, na nossa caminhada de fé, amando a nossa igreja, procurando cada vez mais enriquecê-la com os dons que nós recebemos de Deus e colocando a seu serviço, para que nós sejamos verdadeiros discípulos missionários e levemos adiante a fé que nós recebemos dos apóstolos. E quando Jesus é apresentado para nós na Eucaristia, nós devemos ter aquela mesma certeza de Tomé, que se prostrou diante de Jesus. E quando a Eucaristia é apresentada, nós devemos dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.